não é que passou? A Câmara dos Deputados deve voltar a analisar nos próximos dias aquele texto que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação a um homicídio. O requerimento de urgência foi aprovado ontem numa votação simbólica e relâmpago. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, declarou a matéria aprovada depois de 23 segundos. A medida faz com que esse projeto seja votado diretamente pelo plenário, sem passar por comissões. Eu vou usar o termo aqui utilizado pela Lana Canepa, que ontem acompanhava o João Pedro Melo essa história. Foi um atalho, e que atalho, né, para tentar aprovar, equiparar aí um aborto feito por uma mulher ou uma menina depois de 22 semanas de gestação a um crime de homicídio, certo? Bom dia. É isso, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Foi um tratoraço, né? Essa foi a palavra utilizada por alguns parlamentares de oposição ontem. Oposição, na verdade, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né? Eles destacaram que foi muito rápido essa aprovação, foi muito rápida, na verdade, essa aprovação. Câmara dos Deputados vai voltar a analisar nos próximos dias esse texto que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação a um homicídio, isso depois que esse requerimento de urgência foi aprovado ontem. O projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. E esse tema ele foi aprovado em um tempo recorde, 23 segundos. Normalmente a gente brinca aqui, né, nos bastidores da capital, de que muitas vezes o presidente da Câmara ou do Senado fala, parlamentares que desejam aprovar permaneçam como se encontram. Ontem nem isso aconteceu, viu? Ontem foi muito rápido mesmo e o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, declarou essa matéria aprovada depois de 23 segundos e explicou o movimento de aprovação. Vamos ouvi-lo. Deputado Henrique. Deputado Henrique, vai orientar ou não? Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. Aí foi bem rápido, foram 23 segundos, chamou três vezes, na verdade, o deputado Henrique para orientar, não aconteceu e, portanto, essa aprovação foi muito rápida, nem teve tempo dos parlamentares ali pedirem a verificação, que é aquele processo, normalmente, em que a votação passa a ser nominal. Portanto, foi uma votação simbólica, tratoraço do presidente Arthur Lira passou esse requerimento de urgência. Na prática, esse texto estabelece a aplicação da pena de homicídio simples, também nos casos de aborto, que atualmente tem uma pena de até 6 anos. Passaria, então, a ter uma pena de até 20 anos de prisão. A título de comparação, o Código Penal determina, por exemplo, que quem comete estupro contra menor de idade recebe uma pena que varia de 8 até 12 anos de prisão. Representantes da Frente Evangélica argumentaram que a vítima deve apresentar provas para realizar esse procedimento de aborto. Já a deputada Jandira Fegali afirmou que a proposta é inconstitucional. A legislação hoje permite o aborto legal nos casos de estupro, de risco de vida à mulher e de anencefalia do feto. O projeto foi apresentado como uma resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu uma norma editada pelo Conselho Federal de Medicina que proíbe a assistolia fetal com 22 semanas. Essa votação estava empatada no plenário virtual, mas o ministro Nunes Marques pediu destaque no julgamento, portanto, esse placar foi zerado e a análise vai ser feita no plenário presencial. Não há uma data para esse julgamento e, portanto, segue valendo a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes. Bem, o que significa isso na prática com essa aprovação é que mulheres que realizarem esse aborto poderão estar sujeitas a uma pena de homicídio. Portanto, uma pena que pode chegar, não é, JP, até 20 anos de prisão, conforme você falou. Portanto, uma pena Exato. Maior, quase o dobro, ou em alguns casos mais do que o dobro, da pena de um estuprador. Aquelas mulheres que forem vítimas de um estupro, portanto, porque isso não está fora dessa legislação, dessa aprovação desse projeto, mulheres vítimas de um estupro entram no banco dos réus por homicídio com uma pena maior do que a do estuprador. É essa conta que fica no final, né? É exatamente essa conta que fica. Então, só para a gente trazer os detalhes. São 6 anos hoje, né, para esse caso, passaria a ter uma pena de até 20 anos.
o Código Penal determina o seguinte: quem comete estupro contra menor de idade recebe uma pena que varia de 8 até 12 anos, portanto, menor do que a pena de 20 anos que está sendo prevista por esse projeto. Lembrando, esse texto ainda não está aprovado, o que foi aprovado foi a urgência. A tendência é de que a Câmara analise essa matéria nos próximos dias e aí vai depender, obviamente, da articulação para saber como que vai se comportar a aprovação ou a rejeição desse texto no plenário da Câmara. É um texto que criminaliza, inclusive, crianças e adolescentes que são vítimas de estupro. Por isso, na minha visão, um retrocesso tremendo. A Carla ontem falava um pouco sobre isso. Nesses últimos dias temos falado sobre isso. Uma vitória do machismo, uma vitória da misoginia, uma vitória daqueles que não conseguem enxergar o direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo, que não conseguem enxergar essa questão como uma questão de saúde pública. A vitória do fanatismo. Que são incapazes de discutir com profundidade essa questão, de enxergar isso como saúde pública. Infelizmente, a gente está falando desse retrocesso que retira a mulher da condição de vítima de um estupro, por exemplo, e a coloca no banco dos réus. É a isso que a gente está assistindo agora. E aí algum cínico dirá, mas olha, por que ela não fez o aborto antes das 22 semanas? Cara, quem somos nós para entrar na cabeça de uma mulher que passou por uma situação como esta? Não é fácil para ninguém fazer o aborto. Mesmo para quem entende o aborto como uma questão de saúde pública, não há solução ótima ali. O que há é uma contenção de danos. É o menor dos males. Ninguém tem prazer em fazer um aborto. Aí dirão, tem quem tem assim. E vão citar, por exemplo, o caso de uma garota, se não me engano, americana, publicada em um vídeo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ela vai lá e vira para a câmera e fala, eu adoro matar bebês, eu já fiz mais de 40 abortos e vou continuar fazendo. Ele está usando um caso anedótico de uma mulher que obviamente é desequilibrada, né? Tem vários problemas ali, obviamente, de entendimento do mundo, da realidade, talvez do próprio corpo, para transformar aquilo numa regra, como se os defensores de que a mulher seja senhora do próprio corpo fossem todos daquele jeito. E não são. É um trauma gigantesco para uma mulher, para qualquer mulher praticamente, passar por um aborto, especialmente aquela que já passou por um estupro. Uhum. Então eu não sei, a mulher talvez ela não tenha tido coragem até então. Eu tenho as minhas convicções, sejam elas filosóficas, éticas ou religiosas. Eu não tenho coragem de me submeter a um aborto, mas quando chega ali na 23ª semana, eu não consigo. Uhum. Eu não consigo. O que está crescendo no meu ventre é fruto da pior violência que eu já sofri na minha vida, sei lá. São muitos motivos que podem levar a uma mulher a se submeter a um procedimento desses com 22 ou 23 ou 24 ou 25 semanas. Ontem, por exemplo... E aí você vai transformar essa mulher numa assassina? Uhum. Ontem a gente falava sobre a condição de crianças que Isso. passam por abuso em casa. Tem criança, tem menina que é abusada desde a infância, nem chega a menstruar e já passa a ser abusada. E é abusada, de repente, depois da primeira fase fértil dela e já engravida. Uhum. Como é que ela vai descobrir, como é que a família vai descobrir que aquela criança está grávida? Depois de 6 meses de gestação mesmo, depois de 22 semanas. E aí, você transforma essa criança vítima de abuso desde sempre numa potencial homicida, que é totalmente impensável uma coisa como essa. Inversão completa, né? Inversão. E aí, olha, muita gente, claro, né, escrevendo para cá e fazendo seus questionamentos e fazendo também algumas reflexões. Por exemplo, 22 semanas... seria uma criança que talvez sobreviveria fora do útero, mas aí é importante dizer que talvez, porque o que, por exemplo, diz a lei na Coreia do Sul, que o feto, ele não pode sobreviver fora do corpo da mãe, não sobreviveria. Então, isso não é um assassinato. Então, a lei na Coreia do Sul se baseia nisso. Então, pode ser que sobreviveria. Não seria melhor continuar a gravidez e doar a criança? Nesse caso, quem deveria decidir é quem está passando por essa situação, certo? Uhum. E é sobre isso que a gente está falando. Não é uma obrigação de fazer um aborto. Ninguém vai ser obrigada a tirar um bebê. É a possibilidade que já existe dentro da legislação brasileira. Exato. Então é um retrocesso tão grande. E o que fere também, né, Sheila, é saber que a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de ideologia, é claro, porque tudo isso
tem relação direta com a ação da bancada evangélica e é uma ala conservadora do Congresso Nacional que defende isso. Só que o que dói também é saber que tudo isso, né, o João Pedro Mello está com a gente ainda na linha, é saber, eu estava pesquisando a linha do tempo, por que é que isso está acontecendo agora? E ontem eu citava a Mônica Bergamo numa coluna recente dela. Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde publicou uma espécie de portaria, uma espécie de orientação para que houvesse a possibilidade da interrupção da gravidez depois de 22 semanas em unidades de saúde pelo país. Mas aí, na sequência, como houve, né, uma grita muito grande em torno disso, dessa publicação do Ministério da Saúde, a ministra da Saúde voltou atrás e falou, olha, não foi todo mundo que foi ouvido, então a gente tem que pensar melhor sobre isso. Na sequência, em março, veio o Conselho Federal de Medicina criminalizando, não proibindo, mas assim, dizendo que isso não deveria ser feito de forma alguma. Foi o que a Mônica Bergamo trouxe na coluna dela. Médicos indo contra essa possibilidade da interrupção da gestação depois de 22 semanas. Em maio, como o João Pedro Mello disse, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, aí deu uma determinação, né, uma definição do Supremo Tribunal Federal dizendo que esse direito constitucional deve sim ser respeitado nesse momento, e para confrontar, então, essa decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é que a bancada evangélica chega com esse projeto agora, esse pedido de urgência desse projeto neste momento em junho. Então a gente está aqui preocupado com saúde pública, preocupado com crianças que são estupradas, preocupado com a lei, preocupados com o corpo e a autonomia da mulher. Enquanto que eles só pensam em política e só pensam em disputas internas. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de um pensamento em uma sociedade melhor, em discussões profundas. A gente não está... A gente está falando sobre isso. Eles não estão falando sobre isso. Eles estão em queda de braço dentro do Congresso Nacional. É ou não é, João Pedro Mello? Carlinha, e só para trazer um outro detalhe, o caso de fundo, né, a respeito dessa situação, é aquele caso da juíza de Santa Catarina que mandou uma menina de 11 anos para um abrigo exatamente para evitar que ela fosse submetida a um aborto. Foi isso que levou a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Esse caso, se não me engano, aconteceu em 2022 e a magistrada, na época, destacou que esse caso, a gestação, na verdade, só foi identificada depois de 22 semanas e o prazo para esse aborto estava encerrado. Então isso levou o Supremo a analisar essa situação e agora, em resposta ao Supremo, a Câmara também está analisando esse tema. Importante olhar alguns números, né? Já que esse projeto criminaliza, inclusive crianças e adolescentes vítimas de estupro, 60% das vítimas de violência sexual têm menos de 14 anos de idade. É importante que a gente mantenha isso em mente. 60% têm menos de 14 anos de idade. E aí o que a gente está falando é de, por exemplo, meninas, crianças, pré-adolescentes, muitas vezes pobres, sem acesso a médico, sem acesso a um laboratório, sem acesso a um posto de saúde sequer, sem acesso a um médico decente, demora a ter a saber que está grávida. É disso que a gente está falando. Da demora. Demora para conseguir dinheiro para realizar um aborto. Demora porque às vezes precisa viajar, sair do interiorzão do Brasil para ir para uma capital, porque não tem dinheiro para fazer essa viagem, para se submeter a um médico, para se submeter a um exame. É dessa realidade que a gente está falando. E é dessa menina, dessas pré-adolescentes, dessas adolescentes que a gente está falando, que estarão no banco dos réus como assassinas. Posso colocar o vídeo que o ex-presidente, meu Deus do céu, cara, um ex-presidente... Vale. Um ex-presidente publicou isso. Sabe por quê, Carla? É tão caricato e é tão violento. Mas é verdade? Exatamente. Ou é mentira? Exatamente. Que eu me pergunto se Mas isso... a gente vai colocar não sabendo se é verdade ou não? Não, é uma pessoa falando. Sim, tá. Eu me pergunto se é de fato alguém, uma manifestante, a favor de tratar o aborto como uma questão de saúde pública, ou se é alguém que foi colocada lá para dar essa declaração chocante, para que essa declaração fosse usada como propaganda anti-aborto. Ela fala em inglês, então eu vou traduzir aqui o que ela diz. Eu adoro matar bebês. Aí ela vira para a câmera, ela olha para a câmera e sorri. Adoro. Já fiz uns 45 abortos e vou fazer mais. Deixa eu ver o que mais que ela diz. Bom, basicamente é isso. É bem rapidinho, tá? E aí eu vou chegar num ponto aqui. Eu acho que tá no canal do Thiago aí, Carinha. Vamos lá. I love killing babies.
I love Jesus it. woke her. Jesus woke her. We have to give her the word. I've had We have like to give her the 45 word. abortions and I'm gonna keep having them. You need our God. We are Ela aponta God. pra câmera e diz, eu vou continuar fazendo. É um negócio tão caricato que não parece ser real. Mas o ex-presidente, repito, meu Deus do céu, o ex-presidente da República, entende que alguém que defende o aborto como uma questão de saúde pública é isso aí. É essa criatura. E é essa a palavra. É isso que ele está transmitindo aos seus dezenas de milhões de seguidores. E aí ele escreve: a moça do vídeo diz sem pudores e de forma debochada que ama matar bebês. Ela também diz que já fez 45 abortos e que fará mais. Esse é o tipo de gente que a esquerdopatia militante vem produzindo. Uma gente que despreza a vida intrauterina, mas grita e esperneia se alguém quebra o ovo de uma tartaruga marinha. Militantes como essa são doutrinadas para pensar que um bebê cuja vida começa na concepção, quando já há diferenciação do DNA, é como um câncer a ser retirado ou uma pele a ser puxada num consultório de cirurgia plástica, o famoso meu corpo, minhas regras, um processo de lavagem cerebral que se aproveita de deficiências educacionais, morais e emocionais plantados em suas cabeças, principalmente nas instituições de ensino. Aí ele vai lá e aproveita e acusa também os tais dos professores doutrinadores. Ô Bolsonaro, como é que você se atreve a tratar uma questão tão séria dessa maneira tão desonesta? E tem outra coisa, você disse numa entrevista à Playboy, já era um cavalão com 43 anos de idade, quando teve o seu quarto filho, que foi lá e deixou a cargo da mãe para decidir se faria ou não um aborto. Apontou com a maior ligeireza também pra fotografia, falar, esse aqui, ó, eu deixei a mãe decidir, se você quiser pode fazer aí. Ô Bolsonaro, então você era esse tipo de gente que a esquerdopatia produzia? Você era o tipo de gente que desprezava a vida uterina? Militantes doutrinados para achar que a vida de um bebê não começa na concepção? Você era produto de uma lavagem cerebral que se aproveitava de deficiências educacionais, morais e emocionais? E aí eu concordo? Você tem todas essas mesmo? Você era tudo isso. E agora tá aí, gritando esse monte de bobagem pros seus seguidores, esse monte de desonestidade pros seus seguidores nas redes sociais, seu hipócrita do cacete. É impressionante como a gente tem que tratar esse cara como uma liderança política. Essa criatura é vista como a salvação pros problemas do Brasil por dezenas de milhões de pessoas. Alguém com esse tipo de desonestidade. É tudo lamentável e eu sinto muito, tá? Ah, eu também. Eu Tem acho que que a ter gente com os devia caras. usar esse tempo pra falar de outra coisa e não de Bolsonaro, sabe? Mas é que- Destilando ódio, trazendo informação errada. Tá certo, vamos Eu em acho que a frente. gente devia usar esse tempo pra coisas mais úteis, pra ajudar as pessoas, né? E até realmente. aprofundar essa questão, né? É. Porque ela é uma questão de saúde pública e é assim que precisa ser tratada, né? Exatamente. João Enfim. Pedro, obrigada, viu, JP, pelas informações. Bom trabalho por aí. Imagina, pessoal, bom trabalho, até mais. Valeu. Valeu.